Bom dia, meus amigos, minhas amigas que acompanham o Bastidores da Política Cariri com Ronaldo Campos. E hoje, como eu falei ontem, durante o meu dia, nós iríamos entrevistar o Francisco Fabiano, pastor, educador e jornalista aqui de Juazeiro do Norte. Tem um jornal diário que tem mais de 18 anos na cidade de Juazeiro do Norte e foi candidato a prefeito nas eleições de 2016, obtendo aí praticamente 10 mil votos numa eleição disputadíssima que tinha 8 candidatos e detalhe, foi com uma chapa pura, sangue puro, e nessa disputa aí pontuou entre os melhores candidatos nas eleições para prefeito de Juazeiro do Norte. Era um dos nomes fortes nessa corrida agora para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. É pré-candidato pelo Partido Patriota e acabou desistindo da sua campanha. Francisco Fabiano, qual foi o motivo real da desistência da campanha para deputado estadual aqui no estado do Ceará? Meu amigo Ronaldo, muito bom dia para você e os seus milhares de amigos aqui pela rede social. Dizer que eu sempre acompanho seus comentários, estou sentindo falta de você no meio de comunicação como rádio aqui no Juazeiro, pelos seus comentários inteligentes, e eu estou falando isso, você já sabe desse meu sentimento. Obrigado. Eu acho que você analisa muito bem a política e é importante porque é uma forma da gente contribuir na formação das pessoas pensarem. E obrigado por estar aqui nesse bom bate-papo contigo nesse momento. Na verdade, Ronaldo, parece que quando você entra na política partidária, numa disputa como eu fui em 2016, e termina aquela campanha, e eu fiquei muito satisfeito com o nosso desempenho, com o resultado, nós defendemos aquilo que nós acreditávamos, e eu acho que nós tivemos uma votação de pessoas que realmente confiaram no nosso projeto. Eu considerei uma votação muito, muito bacana para a primeira vez, sem nenhum padrinho político, a projeção foi muito legal. Eu acho que naturalmente, quando termina aquela campanha, parece que já jogam você para a campanha seguinte, né? Então, olha, Fabiano foi bem, vai ser o nosso deputado. E começou esse negócio. Os amigos mais próximos, as mensagens que eu recebi, nosso deputado, e muita gente chamando nosso deputado. E aquilo foi ficando na minha mente. Qual é o grande problema? Eu não sou político profissional, eu não sei nem se eu pensei algum dia em fazer carreira política. Por que é que eu entrei em 2016? Como você disse, eu trabalho na imprensa aqui há mais de 20 anos, acompanhando os problemas de Juazeiro, gosto de gestão. E vejo também que Juazeiro não teve ainda uma gestão nesses últimos anos para dizer assim, o cara está gerindo realmente a coisa como poderia fazer. Eu não estou dizendo que é fácil, tem toda uma conjuntura, acordos políticos, eu sei que não é fácil fazer gestão, não estou ignorando isso. Mas eu tinha no meu coração esse anseio, por isso que eu fui ser candidato a prefeito, né, da cidade de Juazeiro. E aí a gente construiu um projeto com pessoas que sonharam com a gente também. E aí ficou esse negócio de deputado, mas eu tinha minhas outras atribuições. Como você disse, eu sou diretor do Colégio Batista, eu estou aqui desde 2004. Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista desde 2006. Sou membro da igreja desde 93. Eu tenho meu trabalho no rádio e eu tenho minha família, eu tenho muitas responsabilidades, sabe? Eu não posso tomar uma decisão sozinho. Então eu fiquei naquela. Chegava um e dizia, você está muito bem, eu acho que você vai ser o deputado do Juazeiro, e aquele me animava. Chegava outro e dizia, não se meta nisso não, você é uma pessoa de bem, não vai nesse... Aquela coisa bombardeando sua mente, né, dos dois lados. E meu Deus, eu tenho que tomar uma decisão que for melhor para mim. E me filiei realmente ao Patriota, o partido foi muito bacana comigo, sabe, me deu algumas diretrizes, e tudo que eles me prometeram, eles cumpriram comigo até hoje, entendeu a minha decisão. Sabe, eu não queria atrapalhar o partido. Vou tentar ajudar um deputado estadual do partido, não aqui em Juazeiro. Eu tenho algumas conversas em andamento. Eu acho que mesmo não participando da disputa, eu acho que nós temos uma responsabilidade de participar da política, de dar direcionamento. Os amigos também esperam isso. Enfim, o que pesou, assim, para resumir, no final das contas, foi as minhas atribuições, que eu não preparei para deixá-las e entrar nessa disputa. Como eu tinha feito em 2016, eu não me preparei, eu não gosto de certa forma, ser irresponsável com isso. E também a minha família, nesse momento, estava precisando mais de mim. A minha família, eu tenho 4 filhos, eu tenho uma filha que faz medicina, estuda fora,
e tive um problema de saúde com meu filho. Graças a Deus está sob controle, mas nessas últimas 3, 4 semanas de luta intensa, exatamente no momento decisivo, e eu acho que Deus também usa circunstâncias para revelar a vontade dele. Então eu entendi que eu precisava recuar um pouquinho nesse momento e dar continuidade àquilo que eu estava fazendo, sem, no entanto, deixar de ter uma participação nesse momento político que eu considero realmente um momento fundamental para o nosso país. Eu vou só dar uma paradinha aqui para vocês que estão vindo, para me ajeitar aqui e encerrar e virar aqui a live para vocês, que vocês vão estar estranhando aqui os comentários, para a gente também acompanhando os comentários. Mas a gente volta já já com mais informações para vocês. Mandar logo um abraço para o Fábio, para o Luciano do Depósito, para o ex-presidente da Câmara de Juazeiro, o Tarcísio Landim, está sempre nos acompanhando, e ontem ele mandou mensagem para mim, que está sempre acompanhando, o melhor horário que ele escolhe lá, ele acompanha, assiste na íntegra e gosta muito das lives, dos comentários. E também para o Roberto Gutenberg, que estava no instante se comunicando com a gente. Nesse cenário, uma vez que você não vai ser candidato a deputado estadual, e nós temos batido muito aqui, nós todos que fazemos imprensa, eu, você, o Roberto Crispim e tantos outros colegas jornalistas, a gente tem batido numa tecla que é votar em pessoas do Cariri, para ter a representatividade do Cariri. Inclusive o Giovanni Sampaio essa semana soltou um vídeo falando sobre isso. Nesse arco de aliança, eu gostaria de saber quem você apoia agora, a priori, aqui na região do Cariri. E para 2020, o que é que você está pensando aí, se você ainda vai disputar realmente as futuras eleições para prefeito de Juazeiro? Ronaldo, eu penso realmente em disputar a eleição de prefeito em 2020, está nos meus planos. E eu tirei muitas lições da eleição de 2016, eu acho que a gente plantou e algumas lições eu tirei. Uma das coisas que mesmo antes de tomar a decisão, que eu pensei, alguém chegou para mim e disse assim: Fabiano, você não pensa em ser prefeito? Participar de eleição a cada 2 anos é desgastante. No final das contas, ser deputado não é o seu grande alvo. Então você poderia recuar, arquitetar, formar um grupo de apoio agora, fortalece a ideia e vem em 2020. E eu casei isso, com a minha decisão. Eu tenho conversado, algumas coisas eu não posso dizer ainda, Ronaldo, mas assim, eu concordo com essa ideia de fortalecer o Cariri, eu bati nisso a vida toda, de termos representantes do Cariri, porque o Cariri, você sabe, principalmente o Juazeiro, tem um potencial muito grande para eleger seus representantes, que hoje nós praticamente não temos, e eu sou de acordo com essa ideia. Agora, é a mesma história do novo. A pessoa diz assim, temos que renovar, temos que votar no novo, mas o que é o novo? É simplesmente alguém que nunca foi candidato? Ou é um novo nas ideias, ou é um novo nas práticas? Então eu penso que o novo passa por isso, não é só um novo projeto de gestão. Exato, exatamente. Precisa, não é? Pode ser isso. Agora, às vezes você bota um cara novo, mas o projeto de gestão dele é igual a dos cabeça branca. Fazendo esse já estabelecido o meu pensamento, que eu defendo que nós tenhamos representantes realmente do Cariri, do Juazeiro, e temos bons nomes aí, tanto para a Assembleia como para a Câmara Federal. Mas eu prefiro votar numa pessoa, vou dar aqui um exemplo, talvez do Iguatu ou de outra cidade, mas que tenha vínculo e compromisso com o Cariri, Juazeiro, do que simplesmente eleger alguém que é de Juazeiro, mas não tem compromisso nenhum com o Juazeiro. Se você pegar, talvez aí, os últimos 10 anos, 15 anos, fizer uma recapitulação, quem é que era do Juazeiro? E o que é que esse pessoal fez pelo Juazeiro? Com o próprio prefeito Arnon, que foi deputado aí vários mandatos. E eu sei que ele destinou recursos para cá e tal, mas eu acho que poderia ter feito mais, quer dizer, daqui, é do berço, poderia ter feito mais. Então o que eu penso nesse sentido temos que ter pessoas que casem aí as duas coisas, que seja realmente da mudança verdadeira, da renovação verdadeira, e que tenha vínculo com a gente aqui, que tenha compromisso. Eu não vou defender a vinda de um aventureiro, de um chamado paraquedista para cá, não, eu estou conversando com pessoas que tem bases no Juazeiro, que tem vínculo com o Juazeiro, não nasceu no Juazeiro, mas tem vínculo no Juazeiro, e tem partidos aqui que eles podem direcionar numa conjuntura de diálogo. Tenho conversado com o governo Camilo, inclusive nesse projeto, sabe? Eu acho que depois dessas eleições, muita coisa vai mudar na perspectiva para 2020, de modo que o meu candidato a estadual, e aí depois que eu anunciei que não ia mais, surgiram alguns convites para conversar, mas eu já tinha alguém em mente. Rapaz, se eu não for, eu acho que isso aqui casa com o que eu defendo, sabe? Então eu estou avaliando ainda,
né? Como é que eu vou me posicionar, eu não quero me precipitar quanto a isso, da mesma forma em relação ao nome que eu quero defender para federal. Eu até vou reunir alguns amigos hoje à noite, lá no auditório do Panorama, o pessoal que estava na minha expectativa, para a gente bater um papo lá e eu vou dar alguns direcionamentos quanto a isso. Mas o alvo, Ronaldo, é realmente pensando já em 2020. Eu não quero antecipar muito, porque nós estamos numa eleição ainda aqui pela frente, né? Mas eu estou trabalhando no sentido de fortalecer o nosso grupo, de ter uma conjuntura maior, pensando em 2020, de forma muito tranquila. Eu não fiquei frustrado por não ter ido para a Assembleia, para a disputa da Assembleia. Eu sou muito tranquilo com minhas decisões. Eu sou muito contente com o que Deus tem me dado. Então eu vou cuidar daquilo que eu tenho que fazer no momento. Isso é fidelidade. E eu também não tenho que ser o candidato. Eu planejo, mas eu defendo mudança em Juazeiro, no modelo de gestão. Se tiver uma conjuntura e de repente tem um nome como o Tasso Magno, o Dr. Regis e talvez outros, estou citando aqui aleatoriamente, dentro dessa linha que eu penso e defendo, e ele é um nome que vai ter mais condições, eu estou junto. Eu não tenho que ser o candidato. Eu quero dar minha contribuição para a cidade que me acolheu, que eu Nós amo. Nós estamos falando nesse cenário agora de 2016, ou já também para o cenário de 2020? Exatamente. Para 2020 também, né? Exatamente. Eu creio que está havendo uma fissura. Assim, eu escuto muito jornal, eu leio bastante e tem setores da imprensa que têm interesse em ter uma desarmonia na base do governo? Tem bairrismo aqui no Cariri que sonha com uma fissura? Também com esse racha? Também tem. Mas eu acho que tem feito esse comentário com muita propriedade. Eu não acredito, como dizia Getúlio Vargas, que dê para ficar dois tatu-mares no mesmo buraco, sabe? Não dá mais. Eu creio que quando passar essas eleições aí, os Ferreira Gomes vão ter que ir para um lado e o Camilo Santana vai ter que ir para outro. Isso aí é fato. E nessa conjuntura é que eu digo que quem pensa lá na frente tem que começar a montar o projeto, um grupo político agora. E você está corretíssimo quanto a isso. Olha bem, o Ronaldo Campos, que não tem essas pretensões políticas, mais outros 4 amigos que são presidentes de partidos, nós temos um grupo. São 5 partidos que estão aliados para uma futura conjuntura de 2020. Nós estamos conversando, estamos alinhando, até porque, Fabiano, mudou praticamente tudo com relação às estratégias de campanha por conta da reforma eleitoral. Na próxima eleição em 2020 não vai haver mais coligações proporcionais. Isso é fato. Então, como é que os partidos vão melhorar isso? Só melhora, só vai eleger vereador se estiver trabalhando agora, fazendo exatamente isso que você está fazendo, reunir o seu grupo para trabalhar em torno disso aí, porque senão não chega lá. E com relação ao retorno das atividades no jornalismo, está só de férias, vai aproveitar, próximo mês já está de volta, como é? Segunda-feira eu quero voltar já. Já está de volta? Segunda-feira estou de volta, se Deus quiser. Estou sentindo falta. Você sabe que a gente, a gente sente falta. Sente falta. E assim, por outro lado... E as pessoas cobram na rua, né? Cobram demais. Então, onde é que tu tá indo para onde manda o WhatsApp, manda pedido para saber. E por outro lado, Ronaldo, assim, eu acho que a gente vai ter uma participação importante. Né? Nesse momento de disputa, você está no rádio, está ali acompanhando as notícias, os comentários, quer dizer, é uma forma de contribuir também, né? Nesse momento tão importante que é a democracia através das eleições. Eu acho que quando eu falo contribuir, é através daquilo que o educador e o comunicador pode fazer, né? Com a boa informação, com responsabilidade, com cuidado. Então, eu vou participar de uma luta também, né? Sem sombra de dúvida. Mandar um abraço para a Lene Everson e também para o Mazinho do Brejo. Mazinho, se der certo, hoje eu dou uma passadinha aí para a gente bater um papo aí e, se possível, conversar com relação ao seu candidato aí a deputado estadual que você está apoiando, que é o Gabriel Santana, jovem advogado, que é filho aí do Manuel Santana, ex-prefeito de Juazeiro do Norte e atual deputado estadual. Fabiano, qual é a sua análise com relação a esse arco de aliança do Camilo Santana? Camilo Santana foi extremamente estrategista, fez um compromisso com o senador Eunício Oliveira. Há quem diga que o compromisso foi bom e há quem diga que o compromisso foi desgastante. Ao meu ver, eu acho que o Camilo acertou em todos os aspectos, né? Mas qual é a sua análise? Tem 2 chapas majoritárias para o governo estadual. Uma chapa encabeçada pelo Camilo, a Isolda e o Cid Gomes,
e a outra pelo senador Eunício Oliveira, que vem respectivamente com os seus partidos para dividir o mesmo tempo de rádio e TV. O que é que você acha dessa conjuntura? Isso é benéfico para o Ceará, principalmente para a nossa região do Cariri, porque tanto o senador Eunício como o Camilo é aqui do Cariri. Olha, Ronaldo, eu acho que é benéfico sim, natural que o Camilo tenha conseguido essa aliança grande, esse bloco maior, com mais gente apoiando, natural, por várias razões. Primeiro, pela administração que ele fez, né? O Camilo é um cidadão que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, extremamente simples, do diálogo. Você não vê o Camilo alterado, ofendendo, agredindo ninguém, né? Ele respeita muito, inclusive, seus adversários. Então, como pessoa, me atraiu quando eu vi aquela postura dele. Depois tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. E analisando sua gestão, se você pegar o estado do Ceará, ele conseguiu dar conta do recado. Em meio a toda essa crise que o país vive, dificuldades, a crise na segurança pública, a gente fala muito da crise na segurança, e o estado do Ceará não está fora disso, mas se você pegar aquilo que compete ao governo, a parte que o governo deveria fazer, eu acho que o governo fez. Quer dizer, nesses 3 anos e meio, ele conseguiu trazer um número de policiais, aumentou o efetivo da Polícia Militar, mais do que todo o efetivo que o Piauí tem, só que ele aumentou. Estrutura, eu acho que reforma de delegacia, condições, promoções, salário, tudo isso, eu acho que investiu demais na segurança. Foi um investimento perfeito? Não, eu acho que ele ficou devendo na Polícia Civil. Ele faltou investimento e ele reconhece isso. Um investimento melhor na Polícia de Inteligência. Que é a Polícia Judiciária. E eu acho que começou a abrir os olhos dele, já deu uma melhorada agora, mas ainda falta muito a ser feito. Então eu acho que no geral o governo, na educação, você pegar as 100 melhores escolas públicas do país, 77 estão no Ceará. Quer dizer, eu acho que isso é resultado de trabalho, de planejamento. E obras e mais obras. Então eu acho que no final das contas o Camilo deu conta do recado, que se o Cid imaginava voltar agora, ele recuou. Estou só conjecturando, ele recuou. Eu acho que teve um ensaio. Não teve? Sabe? Aqui, então, modéstia à parte, eu acho que teve um ensaio. Não é só a imprensa maldosa, não. Eu acho que teve um ensaio. Realmente. Por isso que eu digo, após essas eleições, isso não foi ter uma página. Principalmente porque essa eleição é uma eleição atípica. É uma eleição em que um lado, que é o lado do governo, tem 24 partidos da sua base aliada, sem contar aqueles partidos como a Rede e outros que não declararam porque tem candidatos à majoritária, e esses candidatos à majoritária são ao Senado, não é o governo do Estado, e aí não está no mesmo bloco do Camilo, faz o apoio branco. Então ele teria, teoricamente, quase 30 partidos do seu lado. E a oposição tem apenas 2, que é o PROS e o PSDB. Diga-se de passagem, ambos de muleta. Porque outro que era o Bambambam, que todo mundo estava falando, que era o Capitão Wagner, que era o grande puxador de voto. Eu estive em Fortaleza a última semana passada e estive conversando com vários fortalezenses, e a história, pelo visto, não é bem assim. Pode ser, é provável que o Capitão Wagner se eleja deputado federal, mas só com voto para ele. Não vai ter esse voto dele puxar voto como o Ferruciro no passado. É verdade. E só para concluir a colocação anterior que você fez, eu acho que da parte de Camilo e de Eunício foi um passo de maturidade. O problema, Ronaldo, é que às vezes a gente briga muito por bandeiras partidárias. Eu tenho dito o seguinte, eu não voto em partido, eu não voto. Eu tenho a tendência de votar no Camilo e eu não sou muito simpatizante do PT. Então, independente de qual partido ele esteja, eu não voto em partido, eu voto em pessoas. Eu sempre pensei dessa forma. Então a gente tem essa tendência de brigar por partido. E talvez ficou um pouco daquela disputa que aconteceu em 2014 entre o Eunício e o Camilo, e quando houve a reaproximação, eu digo isso desde o início, foi uma reaproximação de maturidade. Ora, você tem de um lado Eunício, presidente do Congresso, do Cariri, influente, e pode ajudar o Ceará. E do outro lado você tem o governador precisando de ajuda também. Então, por que não ir? O Camilo teve a humildade, a maturidade, a sabedoria de ir, e o Eunício abriu as portas, os dois se entenderam no primeiro momento pensando no Ceará, e eu acho que isso levou naturalmente a uma aliança, que eu não vejo nada de errado, né, pensando também no bem do Ceará. E por que não pensar no projeto que ambos defendem nesse momento? Então eu acho que foi benéfico para todo mundo, o Ceará só tem a ganhar com isso. Ou seja, político-administrativo. Se juntou o útil ao agradável, se construiu um diálogo, na verdade. O que foi acontecendo foi um diálogo que foi sendo construído entre o senador Eunício
e o governador Camilo Santana, e é bom que a gente registre que nunca antes na história do Ceará se veio tanta verba, tanto. Então, nessa conjuntura, como a gente ia falando do senador Eunício Oliveira, o senador conseguiu desentravar os processos que era com relação aos empréstimos internacionais, e aí era mais dinheiro para o Ceará, e naturalmente há uma aproximação dele com o Camilo Santana. E eu creio que nesse momento agora, o que pesou para não já ter um racha, como a gente estava falando com relação ao Ferreira Gomes do Camilo Santana, foi justamente o poder de articulação que o nosso governador mostrou que tinha. Se tivesse um racha agora, ele estaria tranquilamente, naturalmente, com o senador Eunício Oliveira, e a baixa não seria tão grande assim. Daria para ir para a campanha tranquilamente. Agora, o mesmo não aconteceria com o Ferreira Gomes. Eu não sei se você tem essa mesma percepção, mas é mais ou menos isso que eu tenho observado na política, que está acontecendo ainda. E ainda poderia vir ainda um outro viés, que era desse mesmo Camilo com o Eunício, procurar o senador Tasso Gereissati, se aproximar e fazer um grande arco de aliança, e ficaria mais uma vez fragilizado os Ferreira Gomes. A verdade é que a coisa tomou um rumo que, se os Ferreira Gomes batesse o pé e dissesse que vamos brigar, eles perderiam mais do que ganhariam. Exatamente. Eu acho que é exatamente isso. Eles reconheceram o caminho, tem que ser esse, vai ter que engolir. Se há alguma aversão, divergência, eles precisaram entender que não tinha como mexer nisso agora, para o bem de todos. Eu também concordo com isso. E isso vai ter reflexo, Fabiano, diretamente nas eleições para prefeito de Juazeiro do Norte. Porque eu acredito que o Camilo vai defender o seu candidato a prefeito, o Ferreira Gomes vai defender o seu candidato também a prefeito de Juazeiro, e os outros grupos políticos que estão aí no tabuleiro têm que se organizar melhor para também apresentar o seu representante, apresentar para a população de Juazeiro uma alternativa, uma terceira via, viável, com estrutura, com mais partidos, para você ter também tempo de televisão, tempo de rádio, porque é fundamental. Hoje a gente escuta falar muito questão de palanque. Eu tenho alguns amigos que são comunicadores, que são radialistas, outros jornalistas e acadêmicos de jornalistas, que falam muito da questão do palanque. E esse palanque, que era o palanque tradicional, não existe mais. Não existe mais. Se a gente observar as últimas duas eleições aqui para prefeito, o candidato veio com toda a sua comitiva, quando ele para subir no palanque, só fica para escutar quem é ativista, quem é correligionário e quem é simpatizante. O povão ao redor do bairro não vai lá ouvir de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque não tem mais o showmício. Então ninguém quer ouvir. O pessoal quer ver na televisão, quer ouvir na rádio, quer saber do comentário do Francisco Fabiano, do Roberto Crespim, do Tasso Araújo, do Ronaldo Campos e de tantos outros que falam sobre política. É isso que as pessoas querem ver e querem ouvir. Então, o palanque agora é virtual. É verdade. E eu acho que isso foi muito legal, Ronaldo. Aliás, isso que você está fazendo, né? Quando eu vi você começando a fazer, eu digo, rapaz, o Ronaldo teve uma grande sacada. Porque quando a internet começou a ganhar força e surgiram muitas coisas, eu lembro que o comentário natural era: o rádio agora se acaba. E na verdade o rádio foi fortalecido, porque você tem um aplicativo, você faz a transmissão ao vivo, quer dizer, você agora pode ser ouvido em qualquer parte do mundo pelo rádio, né? Então o rádio ganhou força. E eu acho que isso que você está fazendo aqui é legal, isso aqui vai virar moda, daqui a pouco tem um monte de gente fazendo isso. A gente já faz, é bom que tenha. A gente já faz, mas a gente faz aqui. Eu estou fazendo meu programa e eu faço a live ao vivo lá, mas é diferente do que você está fazendo. Isso que você está fazendo é muito legal, sabe? Porque você tem respaldo para isso, você tem uma bagagem para isso, e você abriu aqui, você começou, deu o pontapé. Então isso aqui é muito legal. Aplicando isso à campanha, eu acho que mudou bastante, sabe? E permite que pessoas como eu possam participar e ter o direito de apresentar minhas ideias. Eu fazia muito isso pela rede social, eu não tinha estrutura como os demais tinham, então tirar carro de som, acabar com o showmício, com palanque, o que você disse é verdade. Eu vi isso no Juazeiro. As pessoas não têm mais saco para estar indo lá ouvir um político, o horário político é muitas vezes debochado, apesar que eu acho importante para você conhecer e ouvir as propostas, mas as pessoas não têm mais saco para isso não. Então, e muito culpa disso é de muita parte dos políticos aí. Então, acho que a rede social vai dar uma grande contribuição, é virtual. Eu acho que a participação do político, fazer política, e não só na época de campanha, fazer no dia a dia isso, né? As pessoas precisam ver o Francisco Fabiano defendendo a cidade do Juazeiro todos os dias, através daquilo que já é o seu trabalho, e não simplesmente chegou a época de campanha, agora eu sou o defensor do povo.
Não, eu acho que essa velha política já, o povo acordou para ela. E eu acredito, Ronaldo, apesar de tudo, que nós estamos num processo de mudança, sabe? De amadurecimento, tem coisas importantes acontecendo, está difícil o cenário, mas eu acho, eu olho de forma muito positiva para o que está acontecendo, sabe? Eu acho que é por aí. Você vota no Bolsonaro, você pelo menos, eu acho que vota, você já declarou aí que em algumas ocasiões que votaria nele. Eu voto na Marina Silva, mas eu vejo que você tem serenidade para distinguir as coisas e fazer as avaliações de cada candidato. Hoje algumas pessoas dizem assim, mas quem é que você acha que vai para o segundo turno? Geralmente eu respondo, Jair Bolsonaro e Marina Silva. Não, mas você não pode dizer isso porque tem o Alckmin, tem o PT que vem aí, e um abraço para o Laurivan que está aí nos acompanhando. Eu digo, olha, eu faço essa análise com base nas pesquisas. Há mais de um ano atrás, que vem dando Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo e Marina em terceiro. Quando o Lula sai do cenário, fica Jair Bolsonaro e Marina Silva. Por isso que eu estou dizendo isso. Se amanhã a Marina for para quarto e outro candidato vier para segundo lugar e encostar no Jair Bolsonaro, eu vou dizer, olha, vai estar lá fulano e Jair Bolsonaro. Uma coisa é fato. Para mim, o Jair Bolsonaro está no segundo turno. Isso aí é fato. Não sei se ganha, mas está lá. Agora, eu creio que essa disputa vai ficar entre a Marina, o Ciro e o Geraldo Alckmin. Não acredito que o Geraldo Alckmin vai ter fôlego para subir, para aumentar nas pesquisas. O discurso está batido, pelo que eu ouvi ontem. O Ciro está isolado, está igual a Marina, isolado. E isolado por isolado, Marina leva mais vantagem do que Ciro, porque tem uma militância e o Ciro não tem. E por último, ele não sabia se ele era esquerda, se ele era direita, se ele era centro, também atrapalhou ele. E o que eu quero lhe perguntar é o seguinte, você acredita que o Jair Bolsonaro possa fazer um bom governo, um grande governo, com a Câmara dos Deputados que tem lá? Olha, primeiro... Essa é a pergunta. Eu acho que, primeiro, Ronaldo, eu vou aqui só recapitular rapidinho o que você falou. Eu acho que a sua análise, ela faz muito sentido, né, de Marina ir para o segundo turno com Bolsonaro. Não é nada absurdo isso, pelas razões até que você já pontuou aí. Eu acho que é algo perfeitamente normal e pode acontecer. Tudo pode mudar, né? Logicamente, mas eu acho que esse é um cenário muito real que você coloca. E aí muda tudo, você sabe, né? Vai para o segundo turno, eu acho que indo para o segundo turno, Bolsonaro e Marina, eu acho que Marina tem maior perspectiva de aglomerar do que o Bolsonaro. Porque ele tem mais pessoas, como é que eu poderia dizer, que não simpatizam muito com ele, no grupo político, né, que aí está. Não vejo o Ciro apoiando o Bolsonaro, mas eu vejo o Ciro apoiando Marina, se for o caso. Não consigo entender essas coisas, sabe? Mas, enfim, com essa Câmara que está aí, e aí as pessoas precisam amadurecer nesse sentido, que não é só o Bolsonaro, pode ser quem for, Geraldo Alckmin, Marina, Ciro, com esse Congresso aí, ninguém administra. E nós sabemos muito bem disso, e o povo sabe muito bem disso, você sabe disso. Como é que funciona? Com esse aí, não funciona. Porque a gente sabe por que a Dilma saiu. Teve lá, teve ou não teve o crime de responsabilidade, mas no final das contas ela saiu porque o Congresso teve seus interesses contrariados. Senão ela não teria saído, assim como o Temer não saiu. Ele soube fazer. E nem vai sair. E nem vai sair, só no dezembro ele sai. Até porque se sair agora vai ser extremamente prejudicial para a nação. Então o Temer teve muito mais motivo para sair do que Dilma, e não saiu. Por quê? Porque eu acho que ele nesse sentido articulou melhor do que ela. Então, com esse Congresso aí, eu não acredito que nós vamos ter muita mudança. Pode colocar quem for, não é só o Bolsonaro, não é qualquer um. Na capacidade do Bolsonaro, eu acredito. Concordo com tudo que ele fala? Não. A forma como ele fala? Também não. Mas eu olho muito a postura dele, os valores que ele defende. Ele não é evangélico, mas ele é um cristão. E os valores que o Bolsonaro defende, nós cristãos, nós valorizamos muito isso. Sabe, a postura dele, o cara diz assim, não, ele está há 28 anos lá, você não vê um projeto aprovado pelo Bolsonaro. Tudo bem, está há 28 anos lá, mas você também não viu nenhum escândalo de corrupção ele envolvido. Então, tem quantos a gente também conhece que tem 28 anos de Câmara Federal e que não tem um sequer? Um sequer, pois é. E outra coisa, você sabe que aprovar um projeto não depende só da capacidade do legislador, da articulação. Tem que ter um grande lobby aí. Outros interesses, não é só isso, não é fácil como as pessoas pensam. Então eu acho que ele tem capacidade, tem boa vontade, tem o entendimento necessário. Eu vejo humildade quando o cara chega e diz assim, eu não entendo tanto de economia. Aí você tem o Ciro que dá um show de economia.
Entende? Então, não é só, eu disse isso na minha campanha de prefeito aqui, não é só saber fazer, é querer fazer também. Porque se você sabe e não faz, de que adianta esse conhecimento, né? Então, eu acho que ele não sabe, mas ele sabe quem sabe fazer. E montar a equipe é papel de líder. Eu vi o Ciro Gomes dizer uma coisa uma vez, quando Lula era presidente e ele era ministro de Lula, lá na Rádio Tempo eu vi o Ciro dizendo o seguinte, perguntaram sobre a capacidade do Lula. Ele disse, vocês não conhecem o Lula é um cara fantástico. Você sabe o que Lula faz toda segunda-feira de manhã? Ele prepara um café e chama o Palocci, a Dilma, o Disseu, chama o Ciro e mais uns dois lá, e pega um assunto que ele não domina e ele joga na mesa e deixa os caras debatendo lá, e ele fica assistindo. Quando ele entende o negócio, ele puxa para eles, vai ser agora assim, do jeito que eu quero. Então isso é uma capacidade que eu admiro no Lula, né? O Lula é um cara fantástico. O Lula fez um primeiro governo, que eu acho melhor do que o segundo, mas ele fez 2 grandes governos, né? O esquema de corrupção que tinha paralelo é outra história, mas ele fez um governo inteligente, mantendo pessoas de outros grupos que ele sabia que precisava para governar, e isso que ele fez é papel de líder. O líder necessariamente não tem que saber tudo. Que realmente parecia mais com uma coalizão mesmo de partidos, né? Então, eu acho que aplicando isso agora, a gente tem que avaliar com muito cuidado. Eu não quero polemizar, eu não vou estar na rua nessa campanha levantando bandeira do Bolsonaro, brigando, nada disso. Se alguém me perguntar, como você perguntou, eu tenho minhas razões, vou votar tranquilamente e torço que haja uma mudança no nosso país. O nosso país, a gente pensa nos nossos filhos, na futura geração, uma mudança no nosso Congresso, uma renovação na Câmara. A gente precisa disso. Eu acho o Jair Bolsonaro muito parecido com o Ciro Gomes, em termos de dar respostas de imediato, bom. Só que as respostas do Jair Bolsonaro geralmente são diferentes da do Ciro. Enquanto que o Ciro, às vezes, ele vai logo, baixa logo com um baixo calão mesmo de uma daquela. O Jair, ele solta outras que são irônicas. O Jair Bolsonaro, ele é irônico em determinados momentos, sabe? Então, eu acho 2 políticos extremamente parecidos. O Ciro domina uma área que é a economia e ele se aproveita muito disso. E o Jair Bolsonaro, ele navega ali pela segurança ali, ele surfa, como diria o jovem ali na questão da segurança, com muita propriedade também. Não vejo nenhum problema nisso não. O que eu percebi ontem no jornal, eu assisti o Álvaro Dias, que alguém fala, o Álvaro até ontem era PSDBista. Ele falou uma besteira lá, uma bobagem, de que os governos anteriores do PT, por exemplo, estavam emprestando dinheiro para países de fora, para fazer o Porto de Cubas, e não é verdade. O próprio vice dele tem dado uma entrevista dizendo que não, que o BNDES emprestava dinheiro para a empreiteira. Seria comer o seu banco e emprestar dinheiro para o Fabiano fazer uma obra lá na África, onde quiser. Ele vai ganhar o dinheiro e vai me pagar. Então não interessa para mim onde é, interessa que eu estou aqui aquecendo o fomento de uma empresa nacional. Isso é que é importante, e eu achei que o Álvaro Dias pecou muito nisso, como outra questãozinha lá que ele também pecou, e eu fiquei assim meio desconfiado. O Henrique Meirelles é um economista, ele faz um discurso, um diálogo para o grande empresariado e não para a população brasileira, pouco está se relacionando com a população brasileira. O Ciro, ele tenta mostrar que é progressista, que é de esquerda, não está mais conseguindo, e aí eu creio que quem está levando vantagem, justamente porque é uma corrida atípica, é o Bolsonaro e a Marina Silva, que estão com ampla vantagem na frente dos demais. Resta saber como é que vai ficar quando começar de fato as eleições. Agora também outra coisa, Fabiano, ficou clara ontem, é o prejuízo que o PT teve. O PT teve um prejuízo terrível em não estar naquele debate. Aí você imagina aí a campanha mesmo pegando fogo e o PT não estando no debate. Como é que o candidato do PT vai aumentar nas pesquisas? Praticamente vai ser aniquilado. Ou refazem a estratégia e colocam o Haddad como candidato à presidência mesmo e o Lula para vice, ou então quando for fazer isso no último prazo, que você sabe que é 17 de setembro, talvez não haja mais tempo de recuperar. É difícil. Eu acho que um partido da estrutura do PT, com a história que tem o PT, com o líder que tem o PT, não poderia ter se dado a esse luxo, Ronaldo. Eu acho que deveriam ter sido mais inteligentes, não forçar a barra com o Lula, que Lula não vai ser candidato, acredito, a opinião minha. Acho que não passa, ele não vai ser candidato. E o PT perdeu tempo com isso. O Lula, como líder, já poderia ter decidido isso. Olha, o meu candidato é esse aqui e vão para a rua.
estava no debate ontem, nos próximos e ganhando fortalecimento do nome. Eu acho que o PT perdeu com isso e ficou muito enfraquecido para o restante da caminhada. O Eladio acabou de colocar aqui que a gente tinha esquecido da questão do segundo turno, que o Lula transfere o voto. Realmente você tem razão, meu amigo. Agora, do jeito que está, e se a gente tirar como exemplo aquelas eleições complementares que teve no Tocantins, que teve uma abstenção de quase 50%, e que Lula mandou uma cartinha lá para Cátia Abreu e não resolveu nada, ele preso, isolado, eu não acredito que ele consiga transferir 11% para ninguém.